Boa noite, você vai ver hoje no Tariq Notícias. Premier armênio denuncia tentativa de golpe de Estado por militares. Edson Fachin manda juiz da Lava Jato analisar a ação do ex-presidente Lula contra provas da Odebrecht. Pfizer e BioNTech testam terceira dose da vacina contra a Covid-19 para novas variantes do coronavírus. O Brasil bate recorde de mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas. E infelizmente o Brasil ultrapassa das 250 mil mortes pelo coronavírus. Índia e Paquistão acertam fim de combates na fronteira em comunicado conjunto raro. Nova ministra das Olimpíadas de Tóquio afirma que a vacinação não será pré-requisito. Eu sou Tariq Laques e está no ar o Tariq Notícias. O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, denunciou hoje uma tentativa de golpe de Estado pelos militares depois que o chefe do Estado-Maior ordenou a renúncia de seu governo. Pashinyan vem enfrentando protestos da oposição que pede por sua saída depois do conflito com o Azerbaijão, que durou cerca de 6 semanas na região de Nagorno-Karabakh no ano passado. O líder do governo armênio demitiu o chefe do Estado-Maior, general Onik Gasparian, durante um pronunciamento transmitido pela internet. Ele disse que um substituto será anunciado mais tarde e que a crise será controlada seguindo a Constituição. Não está claro se as Forças Armadas movimentaram o exército para exigir a saída de Pashinyan ou se a ameaça foi apenas verbal. O governador da região de Nagorno-Karabakh, Araik Harutyunyan, se ofereceu como mediador da crise entre o primeiro-ministro e o exército armênio. Soldados do Azerbaijão e forças separatistas pró-Armênia que controlam Nagorno-Karabakh, região conhecida também como Artsakh, entraram em conflito no dia 27 de setembro. Foi a pior série de conflitos desde a guerra travada entre 88 e 94, quando dezenas de milhares de pessoas morreram na disputa territorial. Os dois lados se acusaram mutuamente pelo começo das hostilidades. O Azerbaijão tenta retomar o controle da região que formalmente fica em território do Azerbaijão, enquanto a Armênia quer manter o status autônomo da área acordado desde a década de 90 pelos países do Grupo de Minsk, Rússia, Estados Unidos e França. De um lado, armênios argumentam que são a maioria étnica e, por autodeterminação dos povos, têm direito ao controle de Nagorno-Karabakh. Do outro, o Azerbaijão entende que também tem aquela região como parte do território histórico do país. Os países assinaram em novembro do ano passado um acordo mediado pela Rússia para acabar com os violentos combates pelo controle do território, que fica na fronteira entre os dois países. O anúncio da trégua provocou manifestações de alegria no Azerbaijão e protestos na Armênia. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Justiça Federal do Paraná julgue um recurso da defesa do ex-presidente Lula que questiona o uso de provas obtidas a partir de perícia em sistema da Odebrecht em uma ação penal contra o petista. O recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula à Justiça Federal do Paraná é chamado de incidente de ilicitude de prova. Por meio desse recurso, os advogados pediram que fosse suspensa a ação penal na qual o ex-presidente é réu por supostas vantagens indevidas recebidas da Odebrecht na forma de um imóvel em São Paulo para utilização do Instituto Lula, um apartamento em São Bernardo do Campo e diversos pagamentos ilícitos feitos para ele e para o PT, o Partido dos Trabalhadores. Os advogados argumentaram ainda que a perícia no material da empreiteira mostrou que houve vícios processuais, especialmente nos procedimentos de cooperação internacional para a transmissão das provas extraídas dos sistemas de contabilidade da Odebrecht e que foram utilizadas na ação penal contra o ex-presidente Lula. O pedido foi negado pela Justiça do Paraná sob argumento de que a defesa do ex-presidente Lula já havia questionado anteriormente esses pontos, sendo que os supostos vícios processuais ainda vão ser analisados na sentença de ação penal. Outra justificativa foi que as alegações da violação ao procedimento de cooperação jurídica internacional
entre Brasil e Suíça não tem relevância a constatação da eventual falsidade material dos sistemas da Odebrecht. Edson Fachin entendeu que é direito dos advogados utilizar o material da perícia para discutir a legalidade da prova. O segundo ministro impõe-se a assegurar o direito defensivo em fazer o efetivo uso desses elementos de prova, porque inéditos, uma vez obtidos apenas por autorização do Supremo Tribunal Federal, por intermédio do meio processual cabível e que melhor lhe aprouver. Edson Fachin, no entanto, ressaltou que sua decisão é processual e que não há uma análise sobre o conteúdo dos laudos. A defesa de Lula quer usar ainda mensagens apreendidas pela operação spoofing para mostrar que houve ilegalidade nas provas. A decisão de Edson Fachin, porém, não trata dessa questão. Na operação spoofing, que aconteceu em junho de 2019, a Polícia Federal prendeu hackers que invadiram celulares de autoridades, entre elas o do ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e procuradores que atuaram na Lava Jato no Paraná. Também apreendeu mensagens trocadas entre eles sobre diversos assuntos, entre eles processos envolvendo o ex-presidente Lula. O conteúdo do vazamento ficou em sigilo até que em dezembro do ano passado, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, atendeu a um pedido da defesa do petista e garantiu a ele acesso às mensagens apreendidas. Bom, vamos à próxima notícia. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram hoje que iniciaram os testes de uma terceira dose da sua vacina contra a Covid-19, segundo a agência Reuters. O objetivo do reforço é tentar aumentar a eficácia do imunizante contra as novas variantes do coronavírus. Na primeira fase do novo estudo, uma terceira dose de 30 microgramas será dada a até 144 pessoas que receberam as duas doses da vacina entre 6 a 12 meses atrás no teste de segurança original. O teste da terceira dose não tenta medir a eficácia da vacina e essa já foi comprovada, mas sim a relação de anticorpos já adquiridos nas doses anteriores e analisaria se o sangue dos vacinados consegue neutralizar as novas variantes do coronavírus. Também está sendo testada a segurança dessa segunda dose de reforço. Em uma etapa adicional do mesmo estudo, as empresas também estão conversando com autoridades reguladoras sobre testar uma vacina modificada para proteger especificamente contra as novas variantes altamente transmissíveis descobertas na África do Sul e em outros locais. Michael Dolsten, cientista da Pfizer, afirmou em uma entrevista segundo a Reuters que é possível que as vacinas contra a Covid-19 tenham que passar por mudanças em espaços maiores que um ano, já que a reação imunobiológica dos vacinados poderá enfraquecer com o tempo. As parceiras Pfizer e BioNTech já haviam anunciado em janeiro desse ano a intenção de testar uma nova dose de reforço da sua vacina contra a Covid-19. Na mesma época, a Moderna também afirmou que pretendia testar uma dose extra de reforço e uma nova fórmula de sua vacina exclusivamente para as novas variantes. As vacinas da Pfizer e BioNTech e da Moderna são as primeiras da história a usar a tecnologia de RNA mensageiro. Ambas são aplicadas em 2 doses e precisam ser armazenadas em temperaturas mais frias, abaixo de 20 graus, abaixo de zero pelo menos. No dia 23, que foi na última terça-feira, a Anvisa concedeu o registro definitivo à vacina da Pfizer e BioNTech contra a Covid-19. A vacina é a primeira a obter o registro sanitário definitivo no país. Apesar do registro definitivo, a vacina está disponível no Brasil. Até agora, a vacinação no país está sendo feita com a Coronavac e com a vacina de Oxford. Bom, vamos à próxima notícia. Pois é, gente, infelizmente o Brasil agora chega a uma triste marca. O Brasil registrou hoje 251 mil mortos pela Covid-19, ou seja, ultrapassou os 250 mil mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia. O Brasil registrou 1.582 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Essa foi a maior marca anotada até hoje, chegando ao total agora de 251.661 mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia. Agora, o número de casos confirmados
O recorde anterior de número de mortes nas últimas 24 horas foi registrado no dia 29 de julho do ano passado, quando chegou a 1.554. Na ocasião, o número foi puxado pelo acúmulo devido à não divulgação de dados de São Paulo e Pará na véspera, diferente, do boletim de hoje. Quanto à média móvel de mortes, 6 das 7 maiores marcas foram registradas nas últimas 2 semanas. Em casos confirmados, agora são 10.393.886 brasileiros que já tiveram ou têm o coronavírus, com 67.878 desses confirmados nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes agora na última semana é de 1.150 mortes por dia que o Brasil registra. Esse é o segundo recorde seguido registrado nessa média. A variação foi de um aumento de 8% no número de mortes em comparação com a média de 2 semanas atrás, indicando tendência de estabilidade nas mortes pela doença. Em casos confirmados, a média móvel de casos na última semana a gente registra 52.177 novos diagnósticos por dia. Isso representa agora uma variação de aumento de 15% em relação aos casos registrados em 2 semanas atrás, o que indica tendência de estabilidade também no número de mortes. A média de casos voltou a ficar acima da marca de 50 mil por dia depois de pouco mais de 3 semanas e a tendência está no limite da estabilidade, acima de 15%, que configura essa alta. Agora a gente vai ver agora como está as mortes, a média móvel de mortes por cada estado. Hoje, 12 estados estão com alta no número de mortes. São eles: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Acre, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. As maiores altas foram registradas no Pará, com 60% de alta, e também no Rio Grande do Norte, com 61%, e também em Santa Catarina, com 64%. E também registrou alta no número de mortes o Rio de Janeiro, que também está com 20% de alta no número de mortes. Em estabilidade agora são 10 estados do Distrito Federal. São os que estão em estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu e nem subiu. São eles: Distrito Federal e os estados de Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. E agora a gente volta a registrar que são 4 estados que estão com queda no número de mortes. São eles: Amazonas, Roraima, Amapá e Mato Grosso do Sul. As maiores quedas foram registradas em Roraima, com 28%, e também no Mato Grosso do Sul, com 21%, e a outra maior queda foi no Amazonas, que teve queda de 53% no número de mortes. Bom, vamos à próxima notícia. Os militares da Índia e do Paquistão disseram hoje em comunicado conjunto raro que concordaram em observar um cessar-fogo ao longo da fronteira disputada pelos 2 países na Caxemira. Nos últimos meses houve centenas de trocas de tiros entre as 2 partes na região. Esses 2 países têm armas nucleares. Em 2003 foi assinado um acordo de cessar-fogo na linha de controle da região de Caxemira, mas a trégua se fragilizou em anos recentes e é crescente o número de baixas entre moradores de vilarejos que vivem perto da fronteira de fato. A retomada da trégua foi acertada pelos diretores gerais de operações militares dos 2 exércitos. Houve um aumento considerável de violações do cessar-fogo a partir de 2014, que causou quase 300 fatalidades civis, segundo disse uma fonte dos militares do Paquistão. Desde o início do ano, a Índia contou 591 violações do Paquistão. Bom, vamos à próxima notícia. A nova ministra das Olimpíadas de Tóquio, substituindo a atual presidente do comitê organizador, Seiko Hashimoto, a nova ministra Tamayo Marukawa reafirmou que a vacinação contra o coronavírus não será obrigatória para a participação dos atletas dos Jogos que serão realizados na capital japonesa em julho de 2021. A decisão de Marukawa reforça o posicionamento do Comitê Olímpico Internacional, que em janeiro já havia garantido que a imunização não seria exigida. No entanto, a vacinação segue sendo recomendada dos atletas como um exemplo e por segurança.
Para impedir a transmissão do coronavírus, a organização das Olimpíadas formulou cartilhas com orientações de prevenção que incluem a adoção de palmas ou gestos contidos no lugar dos cantos ou celebrações mais energéticas, testes frequentes e a proibição do turismo por parte dos atletas. Alguns países, porém, buscam imunizar os atletas que levarão para os Jogos. É o caso de Israel, Bélgica, Austrália, Rússia e Hungria, que já começou a vacinação em sua delegação olímpica. Fabricante de um dos imunizantes do mercado mundial, a Sputnik V, a Rússia chegou a oferecer doses da vacina para países da África que disputarão o mega evento em julho e agosto, que é data das Paralimpíadas. Pois é, passamos das 250 mil vítimas. A gente encerra o nosso jornal com nosso respeito a todas as vítimas e as famílias nesse momento de pandemia que está arrasando todo o Brasil. Nosso respeito a todas as vítimas que perderam a vida e uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.